boa tarde, Pai de Alcha para todos, né? Nós estamos aqui novamente falando, né, da palavra, né, de Pai Al e Alcha e orando, né, para as pessoas que se encontram longe, né, porque nós estamos aqui para orar, para que as pessoas se encontrem longe, né, do amor, da palavra, né, do Pai Al, né, do nosso pastor Alcha, né, que Pai Al deixou Alcha para ser nosso pastor, nosso único e verdadeiro pastor. Louvado seja Al. Então nós vamos fazer uma oração para todos, né, pedindo a orientação, pedindo que venha nos guiar, né, nessa live, nessa palavra, porque sem a orientação dele não somos nada, né? Então vamos orar. Pai, em nome de Yahshua Mashiach, Pai, Santo Todo-Poderoso, pedimos a Ti, Pai Al, que venha dirigir, Pai, a cada palavra, Pai, nos orientar, que venha, Pai Al, fazer com que venha alcançar a todas as pessoas que ouvirem, porque a Tua palavra, Pai, é uma palavra simples, como Teu filho Al e Alcha falava, orientava, né, cuidava dos povos, Pai, porque saía em cidades, levando a Tua palavra, a Tua orientação, e aquela palavra simples, Pai, né, transformava, mudava cada vida. Pai, que nós estamos aqui, Pai, pedindo a Ti, Pai Al, que venha nos dirigir, que venha nos usar, Pai, em cada palavra, em tudo que fizermos. É o que nós Te pedimos, Pai, e Te agradecemos. Em nome de Yahshua Mashiach, Pai. Aleluia. Louvado seja Al. Irmãos, nós estamos aqui para falar, né, da palavra, né? E na Bíblia fala de duas mulheres perseverantes que lutavam para alcançar a bênção, né? Nós estamos falando de Ruth e Noemi, duas mulheres de fé. Na história de Noemi, nós vemos que ela saiu da terra dela, né, porque tinha assolação, então está sendo destruída, com muitos problemas. Então, muitos dos moradores daquele lugar teve que sair daquele lugar, né? E Noemi saiu e foi para outro lugar, chamado Moabe. Vamos ver, né, começar a história, conhecer um pouquinho da história dela, que é dirigida pelo próprio Pai Celestial, né, porque tudo em cima desse mundo está sob a direção do Pai, e tudo tem um propósito. A mesma coisa a nossa vida, nós estamos aqui, mas Ele tem um propósito na nossa vida. O Pai tem um propósito. Então vamos começar, né, a conhecer a história de Noemi e de Ruth, né, que o Pai faz tudo, né, sobre a direção para que a bênção mais tarde venha acontecer, porque no momento a gente não entende o que nós estamos passando, né? Pode ser a luta que for, mas mais tarde nós vamos compreender. Amém? Louvado seja Al. Então vamos ler aqui, começar a ler, falar sobre elas. Aqui a história de Ruth começa e termina no vilarejo de Belém, né, de Tibron e de Judá, com uma passagem por Moabe entre uma coisa e outra, né? Moabe era uma nação pagã, nascida de relacionamento entre Ló e suas filhas mais velhas. Os profetas anunciaram claramente o julgamento de Ial contra os moabitas, inimigos perpétuos de Israel. Amém? Naquela terra de Moabe, que ela fugiu por causa dos problemas da cidade onde ela estava habitando, ela foi para Moabe. E naquela cidade, era uma cidade que já era condenada pelo pai, né? Era condenada pelo pai, Ial, porque eles eram inimigos do povo de Israel. Então ela foi morar naquela cidade.
Então, vamos ler aqui, né? Vamos ler aqui, começando a história dela, em Ruth 1:16, para nós conhecermos melhor a história dela. Ruth 1:16. Ruth 1:16. Aqui. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o homem, mulheres moabitas, era o nome de uma órfã, e o nome da outra, Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe. Porquanto nesta houve que o Ialta se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhe Noemi: Ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Ialta convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Ialta vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as elas, porém choraram em alta voz, e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo, tendo eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos. Tornai, filhas minhas, ide vós embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes. Abster-vos-eis de tornardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Ialta descarregado contra mim a sua mão. Então
de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao teu povo e aos teus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me insistas para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Iau é o meu Iau. Amém? Veja que história, né? História de Noemi. Ela teve 2 filhos, veio com o esposo para a cidade de Moabe, perdeu o esposo, depois de muito tempo perdeu os 2 filhos, então ela ficou uma mulher desamparada, sem proteção nenhuma, sem ajuda, né? E ficou ela e as 2 noras, e passaram muito tempo, elas passaram tempo sozinhas, lutando, né? Sendo perseguidas na cidade, porque Noemi era uma mulher de fé, ela cria em Iau, orava, buscava Iau, né? E tinha o que? As noras, tinha a nora que era Ruth e tinha Orfa, né? Orfa era uma genra que ela tinha apego aos ídolos, né? Ela tinha apego aos ídolos, não tinha nenhum pingo de afeição ou respeito por, né, Iau. Mas a outra que chamava Ruth, ela tinha temor, tinha respeito, né? Seguia as orientações que vinham de Iau através da sogra, porque a sogra Noemi falava e ela obedecia. E através da sogra ela criou um grande temor dentro dela, obediência a Iau. Então o que foi que aconteceu? Quando passou muito tempo, aquela terra se tornou muito escassa, foi muita fome. Elas passaram muita fome mesmo, muita necessidade. Mas através da oração de Noemi, que ela é uma mulher temente a Iau, o que foi que aconteceu? O pai teve o quê? Misericórdia, benevolência de Noemi. E enviou um anjo, enviou uma pessoa, né? Para falar que na cidade onde ela morava, antiga, a fome tinha cessado, as dificuldades tinham terminado, né? Que lá todo mundo estava sendo restaurado, o lugar onde ela morava, as terras dela, estava tudo sendo fértil, estava fértil, tinha abundância de trigo, de tudo que ela precisava. Então, o que foi que aconteceu? Noemi, com a fé que ela tinha, viva em Iau, né? Ela falou com as noras, né? Com Ruth e Orfa: olha, vão para a casa do pai de vocês, porque eu não tenho ninguém, né? Então, eu vou para a minha cidade. Então, falou com elas. Então, Orfa, né? O que foi que Orfa fez? Que ela não tinha apego, né, nem tinha reverência, não respeitava, né, a fé de Noemi, porque ela seguia outros deuses, né, os deuses dela, sacrificava criança, né, a Moloque, ao mal, né, para ter riquezas, né, para servia. Então, servia outros deuses. Mas Ruth negou tudo isso, virou as costas para toda essa idolatria, todo esse mal, todos esses deuses, e se voltou para, né, Iau, Todo-Poderoso. Então, Orfa falou assim: não, eu vou para a casa dos meus pais. Então ela foi para a casa dos pais. Mas quem ficou com Noemi foi Ruth. Ruth ficou. Tanto que ela falou o seguinte: que foi que ela falou? Portanto, onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousareis. E o seu povo será
o meu povo, o seu Iau será o meu Iau. Louvado seja o Pai Todo-Poderoso. Então, foi o que aconteceu. Então, Ruth e Noemi arrumaram as coisas e foram para a cidade onde elas moravam. Então, chegando lá, ela foi recebida na cidade, né? E alcançou, né, a casa dela, que tinha perdido, né, o parentesco dela, né? Ruth foi perseguida porque ela era uma mulher de Moabe, e a cidade não aceitava porque ela era uma mulher de Moabe, era uma mulher pagã. E as pessoas não, até as pessoas conhecerem ela, ver que ela tinha se convertido, né, a Iau, ela passou por muita dificuldade, muitas lutas, muita perseguição. Ela sofreu muito. Mas quando ela chegou, ela era uma mulher perseverante, como Noemi. Ela chegou, elas foram trabalhar, foram limpar, não tinha ninguém, homem nenhum, só eram elas duas. Ela foi trabalhar, foi limpar o quintal. Ruth saiu nas campinas, lugares onde as mulheres trabalhavam com a cevada, né, do trigo. Que elas saíam para trabalhar de manhã, só voltava à tarde. Ela saiu, não, Noemi, minha sogra, eu vou trabalhar. Porque Noemi já era o quê? Uma senhora de idade. Ela não tinha aquela força toda para sair para trabalhar num sol quente, catando, né, o trigo, cevada, não. Ela preferiu que a sogra dela ficasse, né, fazendo os trabalhos de casa, cuidando, pegando a água, ajeitando as coisas, limpando o quintal dentro de casa, que ela descansava, e ela saiu para lugar árido. Então, Ruth foi. E lá ela conseguia alimentação todos os dias. Quando ela chegava em casa, ela trazia um moinho, né, de trigo, trazia um moinho da cevada, que dava para bater e gerar aquela comida para elas comerem. Então, o Paial viu novamente o quê? A bondade, a disposição, a perseverança de Ruth. Então, o que foi que aconteceu? Aconteceu que tinha um parente chamado Boaz. Boaz, quando chegou de manhã no lugar da campina para ver os trabalhadores, quem foi que ele viu logo? Que o Paial mostrou logo, que o Paial já tinha um propósito na vida deles. Foi o que? Ruth catando ali junto com os outros trabalhadores. Então ele chamou os trabalhadores e disse: não quero que ninguém mexa nessa moça. A partir de hoje eu vou cuidar dela. Então ele cuidou de Ruth, né? Dava a alimentação para levar para casa. Daquele momento ele começou a observar, viu que ela tinha uma mulher que tinha temor, a tanto que chegou para ela e disse: você veio nas asas do pai de Iau para esse lugar, né? Eu acho que ele, pela fé, ele já estava esperando algo diferente. E ele sentiu logo isso quando viu ela. Louvado seja Iau. Então aconteceu que ele começou a gostar dela, mas existiam outros parentes, né? Outra pessoa que pelo jeito, pelas leis daquela época, tinha direito de ficar com ela, porque Noemi tinha parentesco com Boaz, que era parente do esposo dela. Então tinha um parente mais próximo. Então o que foi que ele fez? Ele orou. Foi orar, foi jejuar, né? E o pai passou a ver o quê? O coração de Boaz. E viu também o coração daquele outro que tinha o direito de casar com Ruth. Então, o que foi que aconteceu? O pai concedeu, né, o direito de Boaz casar com ela. E Boaz o quê? Casou com Ruth, né? Boaz casou com Ruth. Porque o pai deu direito. Então, aquelas duas mulheres que passaram por tanta dificuldade, por tanta luta, tanta perseguição, ela estava sob a direção do Paial. Mas porque elas alcançaram a bênção, porque elas não desistiram, né? Elas perseveraram na fé, elas não viraram as costas para Iau, elas não viraram as costas para as dificuldades, elas perseveraram, orando e clamando a Paial, e elas tiveram uma vida abundante.
né? Vamos continuar aqui. Vamos ler aqui, né? Aqui em Ruth 4, 13 a 22. Ruth 4, 13 a 22. Ruth dá à luz Obed. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Ialça lhe concedeu que concebesse e este um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Ialça bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entregou a cuidar dele. E entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe disseram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamará Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Pronto. Amém? Louvado seja Yahweh. Olha que propósito lindo o Pai fez. Muitas vezes nós passamos por tribulação, passamos por luta, mas nós não sabemos o propósito do Pai. Nós só temos que confiar de todo o nosso coração, confiar, orar, buscar. O pai, o avô de Davi, foi Obed, né? Obed, o filho de Ruth. Veja, que coisa mais maravilhosa. Foi o avô, né, do rei Davi. Na história bíblica, ele foi um grande guerreiro. Ele lutou, né, e venceu. Ele foi escolhido. Davi foi escolhido por Ial, né? Então, veja a descendência maravilhosa de Ruth. Porque Obed foi avô de Davi, e Jessé foi pai de Davi. Veja o propósito do pai, como é uma coisa linda, maravilhosa. Vamos confiar no Pai, vamos confiar na palavra dele, vamos confiar na direção dele. Porque na confiança, né, nós andando, seguindo os passos deles, às vezes nós nem sentimos, né, tanto a tribulação, porque nós estamos obedecendo. Quando nós obedecemos a palavra de Yahweh, ele nos dá vitória, ele nos dá orientação, ele fala com a gente, ele nos renova, ele nos fortalece, ele guia nossa mente, o desejo do nosso coração, né? Porque o nosso corpo, a nossa mente está cheio da presença dele, cheio da glória do Pai Yahweh, né? Vamos mostrar aqui para cada um de vocês, né, como Ruth era uma pessoa, né, obediente, né? Ela tinha muitas bondades dentro dela, né? É o que devemos ter dentro de cada um de nós. Ruth tinha amor dentro dela, inteligência, né? Sabia se basear nas escolhas. Nós temos que nos basear nas escolhas. A nossa vida depende das nossas escolhas, o que nós
nós fazemos, as atitudes que nós tomamos, nós temos que ter boas escolhas na nossa vida. Ela tinha fidelidade silenciosa. A fidelidade de Ruth era silenciosa. Quando nós oramos, vamos orar, o pai falou, quando quiseres orar, entre no seu quarto e feche a porta e ore, que no secreto o pai lhe ouvirá, lhe considerar. Amém? Porque nós não devemos o quê? Fazer as coisas para que todos vejam. Quem fazia isso era os fariseus hipócritas. Eles faziam coisas grandiosas, mas por dentro deles tinham o quê? Rapina, osso de mortos, de pessoas mortas. Não tinha um espírito vivificador do Paial. Amém? Louvado seja o amor que suportou as provações. Qual é o amor que suportou as provações que Ruth tinha, Noemi tinha? Era o amor do Paial. É o amor, a conversão, né? A conversão de ser sincera com o pai. Era o esposo dela, a direção delas duas era quem? É o Paial. É o amor verdadeiro, que passava por qualquer tribulação e não se corrompia. A conduta e decisões com uma base espiritual autêntica. A conduta espiritual delas era autêntica. Não tinha mentira, não tinha engano. Não tinha espírito de engano, era autêntica, era verdadeira. Força de vontade e determinação. Está vendo aí? Louvado seja Al, nós temos que ter força de vontade e determinação para alcançarmos a vitória. Mesmo que passamos por luta em cima desse mundo, nós temos que perseguir, prosseguir, temos que lutar, temos que perseverar, temos que fazer a vontade do Pai. Amém? Então, essa é o que? É a palavra. E nós pedimos o quê? O Pai que nos fortaleça cada vez mais, que nos dê a direção, que nos mostre o caminho verdadeiro. Seja qualquer coisa que for fazer, vamos dobrar o joelho. Pai, toma a direção, Pai. Né? E Ele nos concederá. Porque Ele disse que nos concederá o que nós precisarmos, o que nós quisermos. Né? Mas isso nós conseguimos através da oração, da fidelidade, sem fingimento. Nós temos que ser sinceros com o Pai. Louvado seja o Pai, em nome do Teu Filho, Pai. E Alcha, nós oramos, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, Pai. Visita todo o Teu povo, renova, fortalece, visita os necessitados, Pai. Né? Que estão nas ruas, Pai, que estão nos vícios, nos hospitais. Ó, Pai, visita, cura cada um deles, Pai. Restaura. Ó, Pai, os desesperançados. Mostra para eles que Tu és o Ial de esperança, Ialcha de esperança, que morreu no madeiro, Pai. E levou e foi chicoteado, derramou seu sangue por cada um dos sofridos, dos necessitados, para que eles possam ver, Pai Ial, e ter a vida transformada. Ó, Pai, muitas vezes também é umas pessoas que estão, Pai, numa casa boa, numa mansão, mas também, Pai, é pobre em espírito, Pai, sofre por depressão, sofre pelo mal, pelo vazio. Ó, Pai, visita eles, Pai, visita para que eles possam conhecer o verdadeiro amor, a verdadeira proteção, a verdadeira vida que há em Ti, Pai. Faz a Tua obra, Pai, em cada vida, Pai. Pai, toma a direção do familiar de cada um do Teu povo, dos Ialdins. Pai, abençoa, Pai, aqueles que estão fazendo a Tua obra, Pai, abençoa. Enche do Teu Iacadóstico, com Tua presença, com Teu poder, Pai. E usa-nos, Pai, que eis-nos aqui para fazer a Tua vontade. Visita o nosso irmão, Pai, Romilson, visita ele, Pai. Fortalece, Pai, que ele venha, Pai, mais e mais, Pai, ser usado por Ti. Pai, nós entregamos, Pai, essa oração nas Tuas mãos,
porque sabemos, Pai, que o Senhor recebe. Sabemos, Pai, ao que Tu ouve e recebe. Em nome de Yahshua Mashiach. Louvado seja Yahweh, Todo-Poderoso. Nós vamos orar, né? Nós oramos agora, nós vamos agora louvar, né? Que também o louvor também se torna em oração, né? Que tem louvor também que se torna em oração. Então, vamos louvar, engrandecer o nome do Pai Yahweh. Espírito Santo, visita teu povo, vem revelar a essa geração as maravilhas da tua salvação. Manifesta a tua graça a ti, dá-me porção dobrada. Se esse povo te buscar, com certeza vai encontrar e alcançar a vitória. O vento que sopra no jardim de Al derrama poder, derrama unção. Não há nada mais precioso que estar em tua santa presença e ao de amor e ao glorioso. Santo, 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 e ao de Israel. Glória, 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 ai ao fiel. O vento que sopra no jardim de Al derrama poder, derrama unção. Não há nada mais precioso que está na tua santa presença e ao de amor e ao glorioso. Santo, 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 e ao de Israel. Glória, 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 ai ao fiel e ao do novo céu e ao da nova terra. Nossa cidade, a nossa nova morada, e ao Shalim, a minha amada. Aleluia, 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 Pai Yahweh. Louvado seja Yahweh Todo-Poderoso. Te louvamos, Pai, e te agradecemos, Pai, de todo o nosso coração. Aleluia, louvado seja o Pai, para todo sempre. Amém, irmã? Louvado seja Yahweh, né? Até a próxima. Mais uma palavra, né? Com Yahweh e Yahshua, o nosso caminho verdadeiro. Até a próxima, irmã.